Que a paz e a graça de Deus, Senhor Jesus, esteja com todos, irmãos. Eu sei que já estão falando amém, né? Mesmo com o microfone Amém. fechado, eu estou ouvindo o amém de vocês aí. Amém. E nós estamos já no terceiro encontro, com a graça de Deus, falando sobre essa bênção que Deus nos concedeu através de Jesus, que são os grupos, né? Os grupos de casa. Como temos falado, o grupo de casa nada mais é que lembra aqueles quatro pilares? Casa, né? C-A-S-A. Casa, comunhão, amor, serviço e almas. Jesus, nós vimos que utilizou muito as casas, lembra? Nas casas havia comunhão, havia amor, havia serviço e almas. O texto diz que diariamente, né? Diariamente ia sendo acrescentado almas ao reino de Deus. Eu gosto muito desse ministério, dessa obra que é a casa, porque, para começar, é bíblico, né? Não foi nenhum homem que criou, não foi nenhum ser humano que bolou algumas ideias, não. É divino, é o próprio Jesus utilizou, né, das casas para a propagação do evangelho. Então, nós vemos que é bíblico. Se é bíblico e deu certo, como não dá certo hoje em dia? Então, às vezes, nós pensamos, na minha cidade, eu já ouvi, eu já fui em tantos lugares, já ouvi isso, na minha cidade não dá certo. Não tem como não dar certo, irmão. É obra de Deus. Então, se é obra de Deus, dá certo, se não importa a cidade. Talvez nós, seres humanos, não estamos fazendo como deveria. Por quê? Porque Jesus sempre foi muito organizado, não é mesmo? Deus foi um Deus de organização. Tudo que ele fez era sempre muito organizado. Jesus também, os seus apóstolos também. Então, casa, ela não pode ser baseado. Muitas vezes as pessoas pensam, o grupo lá nunca converteu ninguém, não deu crescimento. Por quê? Porque muitas vezes era um grupo que se baseou somente em comunhão. Era um grupo que se encontrava toda semana, regularmente, mas só para ter comunhão. Ou então era um grupo de estudo, né? Onde lá pegava a Bíblia e ensinava, às vezes até doutrinas e ensino. Irmãos, casa não é isso. Casa não é só comunhão, não é só ensino. Casa é um conjunto envolve comunhão, amor, serviço e almas. Então, quando esses quatro elementos, quatro pilares estão bem edificados, sólidos, dá resultados, irmão. Porque deu resultado no primeiro século. E vem dando resultado até hoje. Até hoje os grupos estão dando resultados. Então, por que não dá? Porque eu vou falar para vocês que às vezes é um grupo que vira somente um grupo de estudo, que irmãos se encontram só para estudar a Bíblia, mas não acaba não havendo. Às vezes até tem comunhão, mas às vezes não tem serviço e não tem almas, não buscam almas. Por isso que não funciona. Por isso que tende a acabar. Como eles dizem, não dá certo. O grupo, ele é diferente, irmãos, de um grupo de estudo. Por exemplo, eu não sei na congregação onde vocês estão, não estou menosprezando o que eu vou falar, tá ok? Mas numa quarta-feira, num grupo de estudo, na congregação que tem de quarta-feira, dificilmente vai haver 10% da congregação numa quarta-feira, irmãos. Posso estar enganado. Pode haver exceções. Mas se alguma congregação aqui na quarta-feira tiver mais de 10% de irmãos numa quarta-feira, pode abrir o microfone e me corrigir. Falar que na sua eu tenho, tá? Se na sua congregação que você está tem reuniões de quarta-feira e tem mais de 10% dos membros, né? Você pode se manifestar e falar, na minha tem. Eu conheço congregações, irmãos, várias, em vários lugares. Às vezes congregações de 100 membros, eu sei que tem reuniões de quarta-feira que tem 15, o máximo 10, 8, sabe? Meia dúzia. Não é assim mesmo que vocês têm visto? Ou eu estou falando coisa demais? Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. Tem grupos de casa que pelo menos 10 pessoas têm. Às vezes é 50% da congregação. É ou não é que eu estou falando?
Tem congregações que têm grupos nas casas que só uma casa, às vezes, já tem 15 pessoas. Agora imagine se temos 5 grupos, 6 grupos, 10 grupos. Imagine quanto nós podemos atingir na nossa cidade, em bairros diferentes, lugares diferentes, atingindo as vizinhanças nossas. Vamos pensar que tenhamos 10 grupos, cada grupo tem 10 membros, 10 participantes. É bem provável que muitos desses grupos serão maiores que a própria congregação, bem maior que a congregação. Vai haver um número maior que a própria congregação. E outra coisa que eu gosto, além de eu falar que é bíblico, ele também. São 3 coisas básicas, porque eu gosto do grupo de casa. Uma, porque ele é bíblico. O outro é porque ele envolve o maior número de membros participando ativamente. Até eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A participação. No grupo, os irmãos têm a oportunidade de participar. É diferente de uma aula bíblica. Numa aula bíblica, somente quem faz é o professor que ensina. E todos os demais ficam só assistindo. No grupo pequeno, todos têm oportunidade de participar, todos desenvolvem os seus dons e os seus talentos, todos têm uma responsabilidade. Eu sempre digo que o cristão ele só cresce à medida das suas responsabilidades. Se o cristão não tem responsabilidade, ele não cresce. Eu vejo isso até na vida pessoal, né? O homem ou a mulher que não tem compromisso, responsabilidade, ele não cresce, não desenvolve. Outro fator que eu gosto também dos grupos de casa, porque o custo é zero. Não precisa alugar uma sala, não precisa comprar um computador, não precisa fazer apostilas, custo zero. Simplesmente alguns irmãos fazem ali uma escalinha onde vão levar, um dia um leva uma bolacha, outro dia um leva um chá, ou leva um suco, praticamente custo zero. Evangelismo a custo zero. Já imaginou isso? Que benção? Evangelismo custo zero, sem precisar alugar uma sala. Nós tínhamos logo no início aqui em Curitiba, até em 1996, nós alugamos uma sala comercial onde nós dávamos cursos bíblicos, Escola da Bíblia, nós chamávamos. Era no centro principal de Curitiba. Era chamado o Encontro das Duas Marechais, Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. É bem no centrão de Curitiba. É o centro, é um marco, tem um marco central de Curitiba. E na época tinha um grupo de missionários aqui e nós pagávamos uma fortuna por mês da sala. E batizávamos muitas pessoas. Mas do jeito que batizava, saía também. Entrava uma enxurrada pela porta e outra enxurrada saía pelas portas do fundo. Por quê? Porque nós éramos em 5, nós estávamos lá só para ensinar e batizar. Ensinar e batizar. E as pessoas iam para a igreja. Mas elas iam e não tinha quem cuidava delas. Elas não tinham como se envolver. Elas ficavam só cruzando o braço, ia para o culto, assistia o culto, na escola dominical e ia embora. E nós chegamos a um ponto que nós temos que parar com isso. Aí foi quando nós começamos, em 97, com os grupos de casa. E nunca mais deixamos de fazer. Por quê? Porque através dos grupos de casa, nós treinamos homens e mulheres para servir na igreja. Através dos grupos de casa, né? Hoje, como eu já falei, acho que quase todos aqui dos que são presbíteros, diáconos e evangelistas, todos vieram do grupo de casa, porque lá eles aprendem na prática o ato da hospitalidade, o ato de servir, o ato de evangelizar, o ato de acolher pessoas, de servir pessoas, de se preocupar com os seres humanos. É ali que eles veem as necessidades reais das pessoas. Então eles estão ativos nos grupos, servindo aos grupos. E aí eles ficam na igreja. Que quando eles são convertidos aqui, eles já vão para um grupo de casa. E o grupo de casa eles têm a oportunidade de crescer, desenvolver e daqui a pouco estar ensinando também e trazendo outros para Cristo.
E aí nós nunca mais deixamos, nunca mais pagamos aluguel, nunca mais pagamos nada para fazer evangelismo. Desde 1996 até hoje, o custo nosso de evangelismo é zero financeiramente. Custo zero. Não gastamos nenhum real, nenhum centavo para evangelização. Tudo vem através do grupo de casa. E olha que nós estamos aprendendo ainda, viu, irmãos? Nós estamos falhando ainda, nós erramos bastante, mas custo zero para nós. Deixamos de pagar aquela fortuna que nós pagávamos no passado. E hoje, nosso custo é zero no evangelismo, porque utilizamos essa grande bênção que é os grupos de casa. Eu falo uma coisa para vocês: se eu tivesse que sair de Curitiba, mudar, ir para qualquer um lugar, né, e tivesse que implantar uma congregação, eu iria direto fazer grupos de casa. Direto. Que eu sei que dá resultado. Porque deu no primeiro século. Deu com Jesus, com os apóstolos e depois com os discípulos. E, então, dá resultado. Mas precisa de organização, ok? Precisa de organização. É o que eu vou falar daqui a pouco. Porque às vezes não dá certo, porque falta às vezes a gente ajustar um pouco. Tá? Precisamos tratar, às vezes, de algumas áreas que, às vezes, sem querer, nós estamos deixando um pouco de lado. Por isso que não dá resultado. Mas se tentarmos equilibrar, lembra os quatro pilares? Casa, C-A-S-A, comunhão, tem que ter amor no grupo, tem que ter serviço e preocupar com almas. Almas. Eu vou falar, talvez não nessa, mas na próxima semana eu vou falar sobre almas. Não é difícil, não. Nós conhecemos pessoas, nós convivemos com pessoas. Nós vamos na padaria, nós vamos no mercado e sempre, às vezes, nós falamos com a mesma pessoa. No posto de gasolina, nós falamos com a mesma pessoa. Com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, de escola. Nós temos contato com as pessoas constantemente. Então, o que falta? Falta eu levar a minha conversa para o mais importante, que é falar de Jesus. Mas contato nós temos. Todos nós temos contato. Todo ser humano tem contato, sem contar os nossos familiares, sem contar os nossos amigos, não é mesmo? Nós temos uma lista imensa de contatos. Deixa eu falar uma coisa: a maioria deles estão sedentas por Jesus. E às vezes nós ficamos sabendo que um desses foi para um grupo lá, bem doido lá. Nossa, como ele foi para aquele grupo? É, ele está procurando, ele está em busca. Então, aquele que falar qualquer coisa, ele está sedento, ele aceita. Mas no contato nós temos. Só que precisamos, o que eu vou falar na próxima semana, é criar oportunidade para eles ouvirem de Jesus. Então, casa, ele se preocupa com comunhão, em amar as pessoas, em servir e trazer almas. Mas eu gostaria só de recapitular um pouco, irmãos, o que nós já falamos na semana passada sobre o grupo, né? Sobre o momento do encontro, né? O momento que temos o grupo, a dinâmica que acontece ali no grupo. Eu gostaria de projetar aqui para vocês novamente. Eu sei que já vimos, mas eu quero só dar uma recapitulada. Por quê? Porque o grupo, ele não é, como eu já falei, ele não é um momento de estudo bíblico, ele não é um momento só de comunhão, né? Mas ele é um grupo onde atinge esses quatro pilares, né? Vamos dizer assim. Vocês estão vendo, irmãos? Ou eu preciso aumentar mais? Como tá para vocês? Só pode me dar um sinalzinho assim ou assim. Eu vou entender se vocês estão vendo. O Juvenil está vendo? Ok. Lembra, irmãos, que o grupo, vamos supor que eu decidi ter um dia da semana, ou uma tarde, né? Lembra, o grupo não, pode ser um grupo só de senhoras, pode ser um grupo só de jovens, só de meninas, devido a, só de meninos, pode ser um grupo. Importante é o quê?
é que vai ser um grupo de comunhão, de amor, de serviço e almas. Almas. Lembra, esse não é um grupo de estudo. Nós pegamos um texto e nós, aquele que vai conduzir, lembra, ele não é professor. Ele não é um pregador, uma pregadora, uma professora. Ele é um facilitador. Ele pergunta sobre o texto. Mas antes de chegar nesse momento, tem uma abertura ali de 5 minutos, né? Lembra, o plano é 1 hora. 1 hora só, não pode passar. Às vezes é melhor até terminar antes do que depois, tá? Deixar sempre com gosto de quero mais. Tem uma abertura ali de 5 minutos, né? Onde apresenta ali os convidados, né? Às vezes, de repente, tem um convidado que, pela primeira vez, né? Nós também nos apresentamos para ele. Ah, eu sou Mauro, assim, 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 né? Minha esposa tem tantos filhos, né? E você? Ah, eu sou, sabe? Nos apresentamos para todo mundo se conhecer. Um ambiente informal, informal, sabe? E muitas vezes dessa apresentação, né, já surge uma oportunidade para entrar no estudo. Então, no meu grupo, eu não faço oração no início, eu faço sempre no final. Deixa eu explicar por que eu faço isso, que eu não falei da outra vez. Eu não faço no início, porque no início, quando eu faço uma oração no início, tende as pessoas, parece que entrar num estado religioso e que depois eles não falam mais. Se calam, alguns, ou visitantes. Parece que é um momento religioso, né? Onde eles pensam, ah, o pastor agora vai falar, vai pregar. As pessoas vêm assim, com esse entendimento. Então eu não faço oração no início para não quebrar essa dinâmica que já iniciou nessa abertura, nessa conversa. Aí você pode perguntar como é que foi a semana deles, né? Conversando, né? Aí vamos pensar, né, que nessa conversa, que nesse momento, já surge ali uma oportunidade para falar, para entrar no estudo bíblico. Eu estou pensando aqui de imediato. Vamos pensar que seja o Salmo número 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda na roda dos conhecedores, né? Nem se assenta, mas anda seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Vamos pensar que esse vai ser o estudo da noite, né? Aí você pode até fazer uma pergunta, né? Olha, o que você tem visto? O que mais tem se falado hoje em dia nas reportagens? O que chamou sua atenção nos noticiários? De repente, muito vai falar assim: ah, é guerra, é a maldade, né? Então, se algo assim, você vai falar assim: olha, é verdade. Mas sabe que é interessante? As pessoas não são maldosas assim porque elas querem. Muitas vezes é influência, né? E aí, mas o que vocês acham das más influências hoje em dia? Todo mundo vai falar, né, sobre as má influências. Aí, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá para o Salmo 1. Vamos lá, irmãos, deixa eu só mostrar uma coisinha assim. Se vocês têm a Bíblia aí, vamos lá para o Salmo número 1, tá bom? Eu estou lembrando de alto, assim, mas eu quero fazer algo com vocês para ver essa parte de passar da apresentação, da abertura para o texto bíblico, tá? O Salmo número 1. Primeiro salmo ali. Deixa eu achar aqui também. Salmo número 1. Se alguém achou o salmo número 1, poderia ler para nós, fazendo um favor? Deixa eu ver se todo ele, todo uma, ou apenas uns versículos. Porque nós não temos tempo de ver tudo, mas eu gostaria só de mostrar como que é essa transição, né? Da abertura para o texto bíblico. É, vamos ler só os primeiros 2 versículos só, nós conhecemos todo o texto, tá? Mas só versículos 1 e 2 do Salmo 1. Quem pode ler, abrir o microfone, pode ser um irmão, uma irmã, se puder, lê para nós, por favor. Eu não estou te vendo, mas você pode abrir e ler, fazendo favor. Posso ler? Pode ler, pode ler, Fábio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aham, obrigado, Fábio.
Ó, então eu posso, já que o meu texto seria esse, e na abertura, né, eu peguei uma oportunidade que foi dada ali e pergunto a eles, né? Olha, como que é a maldade? O porquê da maldade hoje em dia? O que você vai falar? Mas vocês acham que as pessoas são maldosas, roubos, até mesmo, vamos supor, a questão do roubo dos aposentados do INSS foi por acaso? O que vocês acham? Ah, não, foi influência. Ah, foi isso, foi aquilo. É, mas olha o que a palavra de Deus já nos disse. Lá no versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho, né? Como é bem-aventurado aquele que não anda no conselhos dos ímpios. Então, por que as pessoas hoje fazem tantas maldades? Ah, por causa do conselho. O que o texto está dizendo? Ah, porque ela tem andado junto com outras pessoas, tem influenciado a sua vida. Mas o que mais? O que mais vocês têm visto? Sabe, e as pessoas vão falando, vão conversando sobre o texto. E você pode até perguntar novamente, o que mais esse texto não está dizendo aí, né? É, ele diz também que bem aqueles que não se assentam na rota dos escarnecedores, né? Então hoje em dia, a maldade é causada por quê, então? Ah, o pecado, sim, mas o pecado de quem? Das influências. Então vocês estão conversando já sobre o texto. Então, irmãos, o que eu estou tentando mostrar para nós, rapidamente, é que o momento da abertura, você já vai para o texto, a pessoa nem percebeu que ela já está estudando a Bíblia, que ela já está aprendendo de Jesus, da palavra de Deus. E aí segue o estudo bíblico com aplicações, né? Ah, mas se nós queremos ser felizes hoje, o que o texto diz que nós não podemos ser? Podemos fazer? Ah, é não andar na roda dessas pessoas, dos ímpios. Ah, é verdade. Por que não? Sabe, deixa as pessoas conversar. Sabe? Então, nós estamos estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, aprendendo, trazendo lições para a nossa vida, sem as pessoas ficarem constrangidas. E deixa eu dizer mais: as pessoas aprendem, é quando elas se envolvem na palavra, quando a palavra se torna viva para elas. Não algo tão longe que às vezes a gente pode trazer uma teologia tão distante que parece que é impossível de chegar lá. Mas quando nós trazemos essa interação, sabe? Essa questão de interagir nessa profundidade e deixar as pessoas falando sobre o texto bíblico e trazendo para a sua vida, e aplicando a sua vida, nós aprendemos. Aí começa a haver transformação. Aí as pessoas, os convidados, saem de lá, até os irmãos também. Nós saímos de lá do grupo na mente, poxa vida, eu tenho que tomar cuidado com as influências, né? Eu tenho que ajudar a minha casa, né, a tomar cuidado com quem estão andando, com as influências, né? Porque essas influências vão prejudicar a sua vida, sabe? Porque a Bíblia disse isso. Então eu começo a examinar melhor minha própria vida e tomar algumas decisões. E com o passar dos estudos, dos dias, dos encontros, as pessoas começam a ver que a Bíblia está fazendo já antes de ela se converter, está fazendo uma grande diferença nela. E elas gostam daquilo, que aquilo é bom. E sabe o que elas vão fazer? Elas vão começar a trazer seus familiares para o grupo. Elas vão trazer outras pessoas para o grupo. E essas pessoas começam a vir para o grupo. E o grupo começa a crescer. Depois, almas começam a se render a Jesus. Porque a Bíblia não é uma coisa tão distante. É o que eles entendem e que está fazendo bem para elas. Está mudando a vida delas, está mudando o comportamento. Elas saem daquele encontro sabendo que elas não podem seguir o conselho de ímpios. Pode ser que algumas delas ali estavam seguindo conselhos errados, né? De repente, algumas das pessoas ali estavam com o casamento, né, ruim e estavam ouvindo conselhos de pessoas, né, ímpias, dizendo para separar. Então agora ela fala: não, não posso mais ouvir os conselhos dos ímpios, né? Eu tenho que ouvir agora é a palavra de Deus. Aí começa a mudar a vida dela. Aí ela quer se converter ao Senhor Jesus, porque a vida está transformando a sua vida. E está sendo tão bom essa transformação que ela quer que outros conheçam Jesus também.
Aí ela começa a convidar para o grupo mais pessoas, os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Lá começam a trazer pessoas e mais pessoas são acrescentadas. Por quê? Porque a Bíblia faz sentido agora. Então, lembra, tá vendo, irmão? Nós somos facilitadores. Nós não somos pregadores, nem professoras da Bíblia. Não, nós facilitamos a conversa em torno da palavra, sem sair da palavra. Nós facilitamos. E fazendo aplicações. Lembra? Facilite a conversa, não é uma pregação. Faça aplicações para a sua vida. Tudo isso 45 minutos. Nós estamos indo nessa dinâmica. 45 minutos. E depois, orações. Aí já alguém já recolheu as orações, aí nós oramos. Depois temos ali uns 15 a 20 minutos, o máximo, de um suco, um cafezinho, uma bolachinha, só para a gente ter mais oportunidade de conversar com os visitantes, nos conhecermos melhor. E assim o grupo de casa vai procedendo, irmãos. Então, essa é uma dinâmica simples, mas profunda. Profunda. Por quê? Tem comunhão ali, tem amor, tem serviço e almas. Tá vendo? As almas vindo, aprendendo da Bíblia, aprendendo a simplicidade da. Jesus era simples, irmão. O ser humano que complica demais o estudo da Bíblia. O ser humano é muito complexo demais. Ele quer complicar o simples. Né? Jesus estava andando com os discípulos lá na casa de Zaqueu, quando ele estava pregando. Ele estava falando coisa simples. Ele estava falando sobre o lírio do campo. Ele estava falando sobre pesca e introduzindo a palavra de Deus. Uma simplicidade que todos compreendiam. Todos, nossa, ele ensina como ninguém, como alguém que tem autoridade. Por quê? Porque a palavra penetrava neles. Não era uma coisa tão distante, não era uma teologia tão profunda que ninguém entendia nada. O grupo de casa é assim. São ensinos práticos da palavra de Deus para fazer uma transformação na nossa vida. E as pessoas gostam disso. Gostam tanto que elas começam a trazer os seus amigos, seus familiares, e o grupo começa a crescer. E almas começam a se render a Jesus Cristo. Esta é a dinâmica do grupo de casa. Eu queria reforçar um pouco mais, até, mas vocês vão ter o material. Mas também eu queria abrir, se vocês têm alguma dúvida sobre o encontro do grupo de casa, aquele momento ali de 1 hora da semana. Vocês têm alguma pergunta? Eu sei que ano passado alguns já fizeram perguntas, né? Eu lembro que a Cláudia, né, fez aquela pergunta, qual foi a maior dificuldade, né, que eu tive no grupo, que eu falei. Lembra que eu falei daquela irmã, né? E além que ela estava doente, Deus recolheu ela sábado, irmãos. Sábado Deus chamou a nossa irmã, que foi a primeira naquele grupo, né? Então, e domingo foi o sepultamento dela. Então, no sábado, logo após o almoço, Deus chamou ela, né? Então, mas foi não foi uma dificuldade, foi oportunidade. Quando o grupo, vocês acharem que tem dificuldade, não é a dificuldade, irmãos. Lembra? É uma oportunidade para crescer, para superar. Superar aquele obstáculo. Uma vez que a gente supera aquele obstáculo, nós saímos mais fortes ainda, não é mesmo? Uma vez que nós passamos naquela prova, a prova nos dá condições de ir para o próximo nível. Aí tem outra prova, e nós passamos aquela prova, aí nós vamos mais crescer mais ainda. Os obstáculos não foram feitos para nos derrubar. Os obstáculos foram feitos para serem superados e nos deixar mais fortes ainda. Então, quando você achar que o grupo de casa não está funcionando, não é que não está funcionando. Ele está dando uma oportunidade para você e eu crescermos ainda mais. E rever, buscar ajuda, mexer um pouquinho mais com ele. Mas é uma oportunidade que Deus está nos dando para o crescimento, não para a derrota. É para crescer. As dificuldades vêm para nos ajudar a crescer, a superar. Ok, irmãos? Mas, alguma pergunta? Ô Mauro, Sim, cara. é, eu que estou querendo, estou iniciando o trabalho, né, junto lá em Penápolis, Sim, com a congregação, né, que a gente está iniciando. sim. Eu quero introduzir esse trabalho junto com
pelo menos são três famílias, três casais lá, né? É, como que eu faria, né? Para eu poderia marcar, fazer um dia entre eles para eles entenderem como funciona toda a dinâmica, passar com eles durante talvez um período de umas 10 aulas ou 5 aulas, para eles aprenderem como é que funciona e depois a gente montar, vamos dizer assim, cada um na sua casa, tentar montar isso. O que que você me recomenda? Sim, eu acho que é importante, Caco, todos compreenderem, né, como funciona o grupo de casa. Mas eu não começaria cada um na sua casa. Eu, eu começaria com um grupo só, todos num grupo só. E você que tem mais experiência, fazendo com eles por um período, 2 meses, 3 meses, seja o quanto tempo achar melhor, para que eles possam compreender na prática como é que funciona mesmo o grupo de casa. Aí, uma vez que eles viram, né, sentiram, participaram, se envolveram, de repente um dia você faz lição, outro dia um outro, e vão nesse revezamento a princípio, depois, quando vocês acharem realmente nós estamos sólidos, estamos prontos, aí talvez eu nem diria começar um em cada casa. Talvez eu diria de começar só mais uma casa. Só mais uma casa. Porque se espalhamos muito no começo, podemos ter dificuldades para cuidar. Nós vamos ver na última aula até questão de supervisão, cuidado, qual que é a participação de cada um. Então eu faria o ensino para todos pegarem a ideia, todos aprenderem bem, né? E depois faria um grupo só, por um período, 2 meses, 3 meses, seja o quanto julgar necessário. Depois que tivermos compreendido muito bem como é que funciona. Porque senão podemos sair dali pensando, é um grupo de estudo. Lembra? Não é grupo de estudo. Nós temos falado que isso não é grupo de estudo. Sim, Tem que ter o equilíbrio. Se for uma coisa só, não vai dar resultado. Vai ficar um ano e depois acaba. Porque às vezes nós estamos falhando nisso. Não tem visitantes. Nós vamos falar na aula seguinte como nós podemos ter visitantes. Eu já falei um pouco aqui. Todos nós temos amigos, nós temos conhecidos, temos colegas, e nós conversamos tantas outras coisas. Nós precisamos, talvez, só mudar um pouquinho a nossa conversa. Porque contatos nós temos. E muitos contatos. Está assim de contatos. Nós estamos assim de contatos. Se fizermos uma lista de quantas pessoas nós conhecemos e temos amizade, nós vamos ficar surpresos dos contatos que Deus nos deu. É Deus que nos deu essas pessoas. sim, sim, concordo. Eu só preciso mirar e fazer o trabalho de Jesus com elas. Mas o contato já temos. Sim, Todos nós aqui na tela, todo discípulo de Jesus, todo discípulo de Jesus tem contatos, porque ninguém vive numa ilha isolada. Não é mesmo? Ou vocês acham que estou falando demais? sim, concordo. Todos nós temos contato. Todos. Ninguém nessa tela, nenhum cristão na face da terra pode falar que eu não tenho contato. Todos nós temos. Nós temos muitas pessoas com quem nós convivemos e que nós ainda não falamos de Jesus para elas. Então, agora, no grupo de casa, é uma boa oportunidade para convidá-las para chegar no nosso grupo. Com jeitinho, nós vamos ver alguns passos. Temos que amá-las antes, nós temos que, né, ser algo intencional mesmo. Passar tempo com elas, intencional. Que o nosso propósito é, depois de um tempinho, convidá-las para o nosso grupo. Mais contatos nós temos. Então, Caco, eu diria isso. Mostre isso para eles, começando com um grupo só. Depois talvez multiplique. Nós não vamos nem dividir, nós vamos multiplicar. Multiplique para dois. Depois dos dois, quem sabe vai sair mais um, três. Depois dos três, quem sabe vai sair mais quatro. E assim vai. Sim, Mas solidifica o grupo. Todos juntos. Bem solidificado, bem sólido. Aí depois faz a multiplicação. O ok. que você achou, cara? O que você acha Ah, dessa forma que eu mencionei? não, eu acho, eu Eu tô acho muito aprendendo bom. também, cara. Eu tô aprendendo Sim, também. sim. Não, eu acho muito bom, até porque eles estão na fase de aprendizado ainda, né? Uhum. Tem só um casal lá que é um pouco mais, vamos dizer assim,
tem mais conhecimento, um pouco mais de experiência, né? Sim, E aí tem mais dois casais lá que são casais casados iniciantes, né? sim, Da vida casado. E tem mais um outro, né? Que são praticamente uma filha é batizada, o rapaz ele não é batizado, mas quer se envolver com o trabalho, sim. né? Ele está já congregando com a gente. E então, pelo menos ali, essas pessoas, elas estão ainda nessa fase de aprendizado. Então, a ideia de da gente poder fazer todo mundo junto, e se por acaso tiver entre eles talvez um amigo, né, ou um casal de amigo que talvez eles queiram, né, trazer junto, é a oportunidade deles verem Isso, vamos dizer assim, a ação que a gente precisa ter, até o cuidado que eles precisam aprender, né, isso, para desenvolver isso. A ideia, até você comentou, antes de tudo que a gente venha a fazer ou convidar essa pessoa para poder participar, tem a questão de você primeiro criar relacionamento com ele, né, com a isso. pessoa. Uma coisa que eu aprendi, né, com os irmãos mais velhos, né, o Enio mesmo e o Alan, né, da época do Alan ainda, Uhum. é, ele dizia muito isso. Antes da gente iniciar qualquer trabalho, e é sempre intencional, é o que você deixa bem frisado, é sempre intencional. Não tem como a gente não fazer nada, né, na vida sem Sim, a intenção. Mas é, isso é a boa intenção que a gente precisa ter. Ele fala isso, que antes disso, a gente precisa estar orando a Deus, sim. colocando o nome dessa pessoa ou do casal, Uhum. né, diante de Deus, para que Deus possa fazer a parte dele, né, nesse Isso, processo, nesse trabalho que tem que ser feito. Então, Deus precisa estar no meio. Se ele não estiver no isso, meio desse processo, né, a gente não vai conseguir fazer, porque precisa da parte dele para ser isso, desenvolvido, né, esse isso, relacionamento. E esse contato inicial é necessário. Então você vai alimentando, né? Então essa ideia de alimentar, né? uhum. A amizade, o Isso, respeito, aquela comunhão, aquele relacionamento que você precisa para então você mais facilmente você chamar isso, ela, né? Para ela fazer parte. E aí eu lembrei isso. porque Aham, tem um irmão lá, dos casais, ele perguntou assim, o que que eu faço? Porque assim, eu tenho dois amigos onde eu trabalho, né, onde eu comecei, e, e às vezes eu converso com eles e tal, e eu vejo que eles têm muita necessidade de, de alguém mais próximo, de sim, amigos, né? Eles são amigos. bem, assim, separados, e eu vejo que eles têm essa necessidade, né? E eu quero também falar de Cristo para eles. Eu falei assim, olha, eu sei que às vezes o tempo que você tem lá na empresa, tendo que você não pode sair, você tem que almoçar no local. Então, o que que Uhum. você pode fazer? Nesse momento do almoço, você chama ele, né, ou eles lá, Sim, e pede para sentar com você. Só que quando eles sentarem com você, você pede a liberdade para poder fazer uma oração. isso. Aí você já nessa oração, Uhum. você pode perguntar para eles se eles têm alguma coisa que queira, né, Necessidade. nessa Uhum. oração. Criar Isso. essa ideia de que você é diferente, de que suas atitudes. Tá para servir, tá para servir, cara. A ideia é essa, Então, servir, eu falei assim, servir. ó, uma coisa muito simples é você chamar de repente eles só para orar. Pô, Isso. chama, eu preciso orar, né? E será que você não pode ir comigo? São 5 minutos, eu precisava Sim, que um amigo estivesse junto comigo. Eu acho que é muito difícil a pessoa falar não, né, é, para você. sim, Ainda mais que você vai fazer uma sim, oração e você está pedindo para que ele acompanhe você. Aí a sim. gente faz igual Jesus, né? Isso mesmo. Chama, é Isso só não mesmo. dormir, né? Quem tem esse não Não pode sei. dormir. Então ele não pode esticar demais a oração, não pode esticar muito. Não, não. Mas Só para é não uma. dormir. Sim, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Porque lembre que contato nós temos. Então, de repente, esse grupo com todos foi uma boa oportunidade para trazer amigos, para se conhecerem. Lembra? Fazer criar aquele relacionamento tão saudável e bom. Mas é isso mesmo, cara. Então, legal. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta sobre isso? Antes de eu
prosseguir um pouco mais? Mas tá ok. Então vamos pensar, então, irmãos, na questão de os papéis de cada membro no grupo. Nós já vimos que o grupo, né, como funciona mais ou menos um grupo. Depois vocês vão ter todo esse material, vocês vão poder ler com muito mais calma, muito mais tranquilidade, repleto de versículos bíblicos. Nós não estamos lendo todos, porque senão não teríamos tempo suficiente. Mas vamos ver os papéis, né? No grupo, isso é um grupo grande, tá bom? Mas como eu já falei para vocês, nós já temos começado o grupo, eu e minha esposa. Nós dois. Então, eu era o líder, eu era o auxiliar do líder, sabe? Só não era o anfitrião. Mas a Marilda era professora das crianças, ela era, cuidava da lista de membros, ela me ajudava com os contatos que estavam chegando. Então, nós fazíamos quase que tudo. Mas o grupo, um grupo normal, vamos supor, ele funciona da seguinte forma. Tem um líder, o líder é aquele chamando, né? Mas é aquele que vai ser o facilitador da lição, lembra? É um facilitador. O papel dele é amar as pessoas, é cuidar, ajudar a cuidar do grupo, é guiar o grupo, é servir todos lá no seu grupo, é também fazer visita nas casas, né? Se preocupar com os membros, mandar mensagens, né? Cuidar dos visitantes que chegam. Um dos papéis do líder. Tem auxiliar também. O auxiliar do grupo, ele ajuda a fazer visita nas casas, né? Quando pessoas pedem, ou mesmo não pedindo, né? Olha, vamos fazer visita para tal pessoa. Então ele vai. Ele também se preocupa com os membros do grupo, se algum membro não tem comparecido, né? Ele liga, ele manda uma mensagem, ele visita, tá? Ele cuida dos visitantes. Ele também ajuda na liderança do grupo, no que for necessário, enquanto ele está aprendendo com o líder sobre as necessidades que o grupo tem. E também ele faz avisos quando tem avisos, né, que precisa ser dado no grupo. Ah, vamos supor, tem um aviso que no próximo encontro nós vamos começar, né, mais cedo, que vamos ter um bolo de aniversário e assim por diante. Então, avisos, tá? Ele cuida, ele tem essa responsabilidade de cuidar dos avisos. Temos também nos grupos, quando estão crescendo, né, o ministério de cuidar das crianças. Você lembra que eu já mencionei isso, né? Às vezes temos crianças no grupo e é uma boa oportunidade, irmãos, que muitas vezes tem grupos que vêm só as crianças, os coleguinhas. Às vezes os pais não vêm, mas quando temos uma professora lá que faz um trabalho muito bem feito com as crianças, quando aquelas crianças chegam em casa e mostram aos pais o que eles aprenderam de Deus, de Jesus, os pais começam a sentir o interesse de ver também. Quantas crianças, e no nosso meio, não foram as primeiras a chegar e depois vieram os pais? Quantas e quantas crianças? Então, nós vamos, quando tiver crianças, não vamos deixar a criança num canto só para se livrar dela. Não. Nós vamos fazer um trabalho de excelência com as crianças. Nós vamos fazer um trabalho realmente como Jesus falou das crianças. Deixe os pequeninos virem a mim, porque dos tais pertence o reino. Então, nós vamos fazer um trabalho de primeira com as crianças. Por dois grandes motivos. Essas crianças não vão ficar crianças para sempre. Eles vão crescer. E outra coisa, que essas crianças não são sozinhas. Ela tem pais, tem avós, tem tios, tem primos. Essas crianças é uma fonte também de evangelismo. Além delas estarem crescendo, e amanhã elas virão se converter também. Então, Hum. nós vamos ter um cuidado todo especial com a aulinha das nossas crianças. Nós vamos caprichar, nós vamos fazer com excelência, pensando que aquela criança vai ser um adulto daqui a uns dias e ele vai tomar algumas decisões na vida. E aquela criança vai influenciar a sua casa. De repente, um dia, aquela criança que está vindo sozinha, né? Está vindo com um amiguinho dela.
talvez é o dia de amanhã, aquela criança vai estar trazendo seu pai e sua mãe. E quem sabe um dia, aquele pai e aquela mãe que está chegando serão os futuros presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas na igreja. Não sabemos. Então, tá vendo? Então, por isso nós, quando temos crianças no grupo, nós não vamos simplesmente deixá-las de lado. Nós vamos investir nelas, porque elas vão crescer e elas vão começar a trazer outros para Jesus. Então, tem esse ministério, né, de cuidar das crianças. E tem o outro ministério ali, que é da oração, né? Que alguém que vai recolher, não que vai orar, mas que vai recolher as orações, né, os agradecimentos. Uma irmã, uma jovem, um jovenzinho, ele pega os pedidos, anota no caderno de orações, depois passa para o auxiliar, ele vai fazer as orações, ou o outro irmão que vai orar. Mas todos, tá vendo? Que no grupo todos têm responsabilidades. Se tem algumas crianças, fala assim: olha, vocês não podem ficar responsáveis para no final das reuniões guardar as cadeiras, pôr as cadeiras, os bancos no lugar. Então aquele vai ser o ministério das crianças também. O grupo de casa. Todos têm a oportunidade de servir, de ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. O grupo de casa desenvolve isso nos membros, o poder de servir ao próximo. Então todos têm funções. Ninguém fica parado. Ninguém chega no grupo somente para ouvir e virar as costas para ir embora. Todos têm compromissos. E quando há compromisso, o grupo cresce. Precisamos de pessoas com compromissos para desenvolver suas habilidades, como foi já passado, e seus dons. Então, os grupos têm esses papéis lá no grupo de responsabilidade, onde todos nós estamos envolvidos. E sabe por que isso, irmão? É porque o grupo de casa ele é tão importante, porque ele é uma grande ferramenta de evangelismo. Deixa eu apresentar algumas razões por que a evangelização nos lares é tão eficiente. Sabe por quê? Porque ela apresenta em casa, os grupos, algumas razões pelo o fator que casa é uma forma tão eficiente. Porque a Bíblia chama esse fator oikos. E nos ensina que oikos é a palavra grega para casa. Naquela cultura grego-romana, o termo oiko, que nós muitas vezes vemos casa lá, mas é oikos, não se refere somente à família direta. Eu mencionei isso bem lá no começo. Mas ela está dizendo a família com todos que lá moravam, sabe? E incluía escravos, amigos, colega de trabalhos. Oiko descrevia a esfera de influência de uma pessoa. Era a rede de relacionamentos que as pessoas tinham. Aí, quando Jesus ia para uma casa, lembra? Ia os amigos daquela casa, os parentes daquela casa. Alguns afirmam que passava de 40 pessoas. Que o mínimo se falava que era 40, 40 acima. Então, quando Jesus ia para uma casa, já tinha uma congregação lá. No mínimo 40 pessoas, oicos, todos, todos a sua influência, o raio de influência da casa. Por isso Jesus ia numa casa, que quando convertia uma casa, no mínimo 40 pessoas se convertia a Jesus. Toda a sua casa. Lembra o texto? E Jesus ensinou em toda a sua casa. Os apóstolos, toda a sua casa foram batizados. Todos da casa, oicos, todos da casa foram batizados. No mínimo, mínimo, 40 pessoas. Já começava uma congregação grande. Um batismo já de no mínimo 40 pessoas. Já era uma congregação? Começar com 40 pessoas? No mínimo, estou falando no mínimo.
Podia chegar até 70, 80. Casa é isso. Casa tem um poder de, de levar esse poder de Deus até lá. E as pessoas se renderem a Jesus. Por isso que a evangelização nas casas é tão eficiente. Porque abrange muitos. Como eu mencionei, essas crianças que às vezes estão indo sem os pais para o grupo, que o amiguinho convidou, e ela gosta de ir, porque a aulinha das crianças é muito boa, as crianças estão aprendendo, estão gostando, está sendo edificante para as crianças. As crianças voltam empolgadas. Vocês acham que os pais não vão querer ir lá um dia? Saber? Conhecer? Por que seus filhos estão mudando tanto? O que está acontecendo com o Joãozinho ali? Que o Joãozinho não é mais o mesmo? Agora respeita os pais, porque ele aprendeu de Jesus. Agora está respeitando os pais. Agora ele está sendo um filho obediente. E os pais estão vendo isso. Isso está tocando na vida dos pais. E os pais vão querer saber o que está acontecendo. Por quê? O que está fazendo essa mudança tão boa na vida do Joãozinho? E eles vêm para o grupo. E é bem provável, irmãos, que se eles encontrarem ali comunhão, amor, serviço e pessoas preocupadas com a alma deles, eles nunca mais vão sair. Só vão sair quando Jesus chamá-los, porque senão eles não saem. Quem é que não quer comunhão? Quem não quer ser amado? Quem não quer ser servido? Quem não quer que as pessoas se preocupem com as suas almas? Todos querem. Então, por isso que o grupo de casa é tão eficiente, é tão eficaz. Por isso que ele tem um poder muito grande. E sabe o que é mais, irmãos? É porque ele está cumprindo. A evangelização nos lares é eficiente por vários motivos. Um deles é evangelizar, pois é um ato de obediência e amor a Deus. Não vamos ler a passagem, nós já conhecemos Mateus 28, 19 e 20, o ide, né? Fazer discípulos, é isso aí. Marcos 16, 15, né? Ide-lhes, e disse-lhes, ide e pregar o evangelho, né? A toda criatura. Então é Deus, Deus nos chamando, né? Para sermos representantes de Jesus. Segundo Coríntios, vamos ler uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Quem tiver a passagem, 2 Coríntios 5, 20. Veja o porquê Jesus está nos chamando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Quem tiver um irmão ou uma irmã, só abrir o microfone e começar a leitura, por favor. 2 Coríntios 5, 20. Veja o porquê nós somos chamados. Veja que Deus nos chama para quê? 2 Coríntios 5, 20. Vou Quem De ler tiver, aqui. sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que amém. não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, mãe. Obrigado, irmã. Aí, logo no início do versículo 20, a Bíblia diz que nós somos o quê de Cristo? Que nós Embaixador. somos embaixadores. O embaixador, ele representa, né? Representa o seu país. Ah, tem o representante do Brasil lá no Afeganistão. Lá dentro do Afeganistão tem um lugarzinho lá. Aquela é a embaixada do Brasil. Lá é o Brasil. Ninguém pode entrar lá. Que aquele pedacinho é o Brasil. Deus está falando que eu e você, irmão e irmã, nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Amém. Já, já imaginou, irmãos? Que coisa grandiosa. Quando estivermos fazendo nossos grupos, nós somos representantes, embaixadores. Nós representamos o céu.
Olha que missão o Senhor nos deu, de representarmos o céu, embaixadores de Cristo. A oportunidade que nós temos de usar os grupos de casa, a nossa casa, para representar o Senhor. Muitas oportunidades nós temos nos grupos. Mas por que eu devo evangelizar? Por quê? Porque é o mandamento, não é mesmo? O ide, já falou, o mandamento. Para todas as nações, versículo 19, ela falou. Mas é também, irmãos, é porque nós somos salvos para isso. É de anunciar o evangelho. Veja ali uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios. Quem tiver, Se 9, anuncio 16. o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Obrigado, irmão. Sabe por que nós devemos pregar o evangelho, além de ser um mandamento? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. É uma obrigação. Não é opção. Não é isso que o texto nos afirma? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. É imposta. Não é opção. Ah, talvez eu vá, não é opção. Somos embaixadores. É para isso que o Senhor nos colocou no reino, para pregar o evangelho. É para ajudar as pessoas a terem comunhão, serem amadas, né? Sentir o nosso serviço, o cuidado sobre elas, servindo a elas e salvando as suas almas. Não é mandamento apenas, é obrigação. Nossa. Mas também, irmãos, é um privilégio, sabe? É um privilégio saber que estamos cooperando com o Senhor. Também é uma responsabilidade que temos. Tudo isso depois vocês vão ter as passagens, tá bom? Vocês vão ter as passagens para ler. E também é uma prova de que temos a natureza de Deus, que é uma natureza divina, é uma natureza de amor por Deus e pelas pessoas. Nós devemos fazer o seguinte, irmãos: pensar que Deus nos chamou para o seu reino, para fazermos uma diferença neste mundo. Sabe qual a diferença nós podemos fazer no mundo? Comunhão, amor, servindo as pessoas, trazendo almas. É para isso que o Senhor nos chamou. E nos grupos de casa, eu e você, nós temos essa oportunidade. E um privilégio. E uma obrigação também. Não é opcional. Oicos. Quando os apóstolos iam naquelas casas, eles estavam dizendo oicos, todos ao redor. Acabavam sendo influenciados por Jesus e se convertiam. Casa tem esse poder de chamar as pessoas. Talvez, se eu chamá-las para ir para uma reunião de quarta-feira, não sei se eles vão. Mas para uma casa, não quer dizer que eles vão na primeira. Talvez eu precise chamar umas 7 vezes, pelo menos. Ou talvez eu tenha que criar também algumas oportunidades, como
um aniversário que vai acontecer, né? Talvez uma confraternização, um almoço, talvez no domingo de confraternização, ou num sábado, num feriado, fazer um churrasco de confraternização e vamos convidar os nossos amigos, nossos parentes, para aquele momento de comunhão. E ali nós oramos, fazemos um breve devocional, aí eles vão ver que nós somos diferentes deste mundo aí, enganador, que usam a palavra para enganar as pessoas. Eles vão ver que nós não somos assim. Eles vão ver que nós estamos preocupados com comunhão, em amá-las, em servi-las e cuidar das suas almas. Quem é que não quer isso, irmãos? Eles só precisam ter a oportunidade de receber esse cuidado nosso. E nós vamos criar oportunidades para isso nos grupos. Nós vamos aproveitar as oportunidades. Lembra do Joãozinho lá que está vindo, mas os pais não estão vindo? Aí, de repente, ficamos. Vamos ver que dia, quando é que o Joãozinho faz aniversário? E o grupo, né, vai cantar um parabéns simplesinho lá com o Joãozinho. E fala: Joãozinho, chama seus pais, né, que nós temos o costume de cada um que faz aniversário, nós cantamos um parabéns. Então, chama os seus pais, Joãozinho. Convida seus pais, lá, os seus tios, quem vocês quiserem. Chame lá para vir. Será que os pais do Joãozinho não vão vir? Será que os avós do Joãozinho não vão vir? Aí começam os contatos. Aí eles estão vendo que nós amamos o Joãozinho. Que nós nos preocupamos com o Joãozinho. Qual pai, irmãos, que não fica feliz de ver quando tem pessoas que amam seus filhos? Que quer bem. Por interesse, sim. O interesse maior da alma deles. Da sua alma. Da salvação dele. Qual pai não se interessa? Que pai deixaria de vir? Talvez tenha alguns, um ou outro que não venha, mas alguém vai aparecer. Naquela noite lá que vamos cantar um parabéns para o Joãozinho, que tem vindo para o nosso grupo. E é bem provável que aqueles que vêm, alguns vão ficar conosco. E em breve serão nossos irmãos e nossas irmãs. Amém. Porque ninguém resiste a um convite de uma casa, de um lar. Talvez se fizéssemos lá no prédio, aniversário, talvez eles iam, não sei se eles aceitariam. Mas naquela casa que tem acolhido o Joãozinho, como não ir? Como não aceitar o convite? Aquele, aquele sábado que vamos passar juntos lá, fazer um almoço, no parque, ou seja onde for, e convidamos os pais de Joãozinho, será que eles não vão? E falando de Joãozinho, convide seus avós também, seus tios, quem você quiser, Joãozinho. Será que alguém não vai aparecer com o Joãozinho? Estão compreendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer sobre o grupo de casa? Custo zero, mas um poder grandioso. Poder grandioso. Perguntas e comentários antes da gente encerrar? Perguntas, comentários, observações antes de encerrarmos. Depois eu tenho um aviso também. Depois os irmãos quiserem pronunciar alguma coisa, falar alguma coisa, depois eu tenho um aviso para nós. Eu sei que eu falei muito, eu só não sei se eu falei o que deveria, né? Porque os irmãos não estão falando nada, com certeza vocês têm algumas experiências aí, né? Ou alguma coisa que eu deixei de falar desse bloco aí, né? Ou que vocês não concordaram comigo, fiquem à vontade também. Eu tô aqui aprendendo, irmãos, tá? Eu estou aprendendo. Mauro, Sim, Venil? acho que o professor é bom, né? É nada, Venil. É a sua bondade que é boa. É a sua bondade, Venil. Tava dando uma falhadinha, Travou? Venil. Não, tá É, ouvindo? agora sim, voltou. Estão me ouvindo? Sim, agora sim.
Mas doutor, essa questão do grupo casa virar grupo de estudo é uma coisa assim, acontece naturalmente, cara, sem você se perceber. Tem que tomar um cuidado danado, acontece isso mesmo. Eu digo por nós aqui, acontece isso. Acaba virando um grupo de estudo. Uhum. Ok, Júnior, tá travando, mas se eu entendi bem, Ouviu? eu vi que acaba virando um grupo de estudo, né? Porque faltou a gente ficar baseado nos quatro pilares e não abrir mão deles. Casa não é grupo de estudo, é comunhão, amor, Sim, serviço e alma. Se a gente ficar focado nisso e manter esse equilíbrio e sim, ficar em cima, lembra? Tem que ficar em cima. Vou falar na próximo encontro, vou falar sobre isso. Tem que ter algumas das pessoas responsáveis para ficar sim, verificando, cuidando. Nós chamamos aqui de coordenadores, nós chamamos de coordenadores aqui no grupo, que vão prestar também, sabe, relatório. Esses coordenadores vão estar cuidando, checando se estamos dentro, porque senão, porque é fácil o grupo de estudo. O grupo de estudo não precisa convidar ninguém. Eu não preciso servir ninguém. Então, grupo de estudo, eu não dizer assim, é muito sim, cômodo. Eu estudo a Bíblia, eu vou lá, ensino, viro as costas e vou embora. É cômodo demais. Porque não se preocupar com as verdade. pessoas e nele trazer almas. Então, o grupo de estudo, não estou menosprezando o estudo, porque o grupo de casa, ele já faz esse papel. Ele tem esse papel de ensinar, de transformar a vida, comunhão, em amar as pessoas mesmo. Servir as pessoas nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas dores. Ter, orar com as pessoas, às vezes, de madrugada, saindo, socorrendo as pessoas e se preocupando com as almas delas, trazendo as almas em grupo de estudo é comodismo. Desculpa falar assim, mas acaba sendo um comodismo. Verdade. Acaba sendo um comodismo, porque eu não tenho responsabilidade de ir atrás de ninguém. É só estudar a Bíblia durante a semana, vou lá do ensinou para nós. Lembra? Não é só mandamento, é uma obrigação o evangelismo. Né? Mas eu vou falar mais sobre isso no próximo encontro, Verdade. Joanil, sobre como não deixar isso acontecer. Para sairmos desse comodismo Perfeito. de só aula e nada da missão. Eu tenho que me preocupar com as almas. Porque, porque as pessoas estão sofrendo tanto? É a falta de Jesus. E quem vai falar para elas de Jesus? É eu, é você, somos nós, cada um de nós. Homens, mulheres, jovens, crianças. Somos nós. Entender que é o grupo de casa. Nós preocupamos com o nosso vizinho, nosso parente, nosso irmão. E nós fazemos evangelismo intencional. Nós amamos ele intencional para levá-los para Jesus. Amém. A intenção nossa é levá-los para Jesus. Então é intencional. Amém. Levá-los para Cristo. Amém. Mais alguma pergunta, irmãos? Comentários, observação? Se não, irmãos, deixa eu dar um aviso. Na próxima quinta, eu vou estar fazendo, né, ajudando, sendo esse facilitador do grupo de casa, em Recife. Então, eu estou pedindo a Deus, já vi com os irmãos lá para checar a internet. Diz que a internet lá é boa, mas, né, dizem que é boa. Então, eu espero que seja mesmo. Porque eu estarei dando um curso lá em Recife, pelo Ebenezer, com os pregadores lá do Nordeste. Vou estar ensinando 3 dias lá. Só pregadores, né? Homens e mulheres. E aí eu vou ter esse tempo na agenda, né? Eu já deixei reservado à noite de quinta-feira que vem. Mas então, só para vocês saberem que eu vou estar em Recife, fazendo com vocês de lá e pedindo a Deus que a internet lá seja muito boa, né? Seja muito boa. Então, vamos estar pedindo a Deus que a internet seja boa, né? Para o nosso último encontro lá, né? Na próxima Amém. Que quinta-feira. Deus abençoe. Amém, irmãos. Amém. Amém. Muito bom. Ok, irmãos, então vamos encerrar. Se, Cáculo, tem alguma notícia para nós? Ianoê?
Se vocês têm alguma notícia, alguma coisa que precisamos, cuidado. Ensino muito bom esse. Precisava ouvir essas palavras, muito boa. Ideias, né, bíblicas, né, para que possamos abrir a nossa mente para pregar o evangelho. É interessante mesmo esse ensino, viu? Eu agradeço você por estar passando essa mensagem para nós, esse ensino. Obrigado, André. Eu que agradeço os irmãos, né, pela oportunidade de estar aprendendo junto também com vocês, né? Aprendendo junto. Então, Ok, Caco, acho que podemos encerrar então, Caco. sim. Só verifica, né, qual irmão pode fazer uma oração também, e aí eu encerro a gravação. Tá ok. Quem dos varões aí pode abrir o microfone e orar para que tenhamos uma boa noite, que a palavra de Deus possa ter atingido, né, o objetivo dela, né, que é de tocar em nosso coração. Tem algum varão aí que poderia, um irmão poderia abrir a tela e orar antes de sairmos? Eu sei que nós queremos sempre dar oportunidade para o outro, né? Mas agora pode abrir a Bíblia, a Bíblia, abrir o microfone e orar. Posso orar, Mauro? Nosso Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Isso. Muito obrigado, Pai, pela sua família, que nós fazemos parte pela sua imensa bondade. Agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Por isso que podemos aprender do Senhor, através do teu servo Sim. Mauro, em como trabalharmos nesse grupo casa, tendo realmente, Pai, a comunhão que vem do Senhor, amando de verdade, servindo e trazendo almas para o que há de melhor, que é viver na presença do Senhor aqui e Amém. nos céus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado, que possamos refletir tudo isso, Sim. que o Senhor nos ajude, Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, para superarmos os obstáculos e termos sucesso, que esse sucesso no Grupo Casa é para o Senhor. Amém. Damos graças em Ti, oramos. Obrigado por momentos como esse. Sim. Obrigado pelo irmão que ensina, por irmãos que organizaram Sim, sim. esses estudos, que sejam realmente para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado.